nosso papo de publicitário de hoje está com a Ana Beatriz Trindade e nós vamos falar sobre um tema que eu adoro. Vamos falar de product placement, vamos falar de merchandising, o famoso clássico merchan. Sim. Né? Hiperrealidade, Baudrillard, enfim, vários assuntos. Só para a gente começar, por que é que você escolheu o tema? Primeiro foi, vou estudar o gênero novela, ou vou estudar a prática de merchandising e product placement? Então, de início, era novela no geral. Só que eu tinha que encaixar com publicidade. Claro. E aí, eu achei melhor falar sobre inserção de marcas dentro das novelas, que é um caminho muito usado por muitos anos. Aí, foi isso que eu pensei de início. Tá, e nos seus estudos, né, que você já começou a fazer esse exercício de buscar o referencial teórico, né? Quais são os autores que você conseguiu trazer como referência, que definem e distinguem merchandising de product placement? Quem é que está te acompanhando aí nessa trajetória? Então, eu peguei muitos livros sobre novelas mesmo, assim, que falam sobre consumo da televisão. É que agora eu não vou lembrar exatamente os nomes, mas de product placement e merchandising, eu fui pegando mais, assim, exemplos das próprias novelas em si. Não peguei autores reais, mas tipo assim, de storytelling, aí eu peguei autores. Eu peguei um que você indicou, que era, acho que era Max Franco, alguma coisa assim. Max Franco. Isso, e aí eu fui... Assim, não foram muitos autores para product placement e merchandising, mas foi mais de sites mesmo que eu fui pegando. E essa distinção que as pessoas fazem, porque eu vou falar que na minha época, porque quando, né, estando no Rio de Janeiro e trabalhando na Manchete, a gente não distinguia product placement. Aliás, a expressão não era product placement, era tie-in. Já ouviu falar dessa referência? Não tinha ouvido falar. Tie-in. Depois virou... a gente chamava de merchandising, que veio da questão de posicionar produtos no ponto de venda. Sim. E aí, assim, passaram algumas décadas, começou a surgir o discurso de product placement, enfim, distingue isso no momento do tempo presente. Então, o product placement, ele é uma forma muito natural de fazer a propaganda em si. Então, é natural, é suave, não fala exatamente do produto em si ali. Eu até tenho um exemplo que eu sempre falo, que foi de uma novela de Mulheres Apaixonadas, que era só uma personagem, que ela estava fazendo um bolo, e do lado tinha um potinho de Doriana. Só, ela não falou do nome, não falou nada, e todo mundo sabia que era uma propaganda, mas assim, encaixou perfeitamente com a cena. Então o product placement é isso, ele tem que encaixar, tem que fazer sentido com a cena. O merchandising, ele já é bem mais explícito. Geralmente, o público quebra um pouco essa imersão com o público, né? Às vezes não fazem tão bem feito. Aí também um outro exemplo que eu sempre dou é da novela Agora Vale Tudo, que teve várias ações de merchandising que não foram bem vistas, porque quebravam totalmente a cena. Então, o foi um da Omo. Eu lembro de um da Omo, que era uma cena bem, bem turbulenta, assim, era uma cena triste, e aí do nada a personagem quebra a cena e fala: mas agora eu tenho que lavar roupa com Omo, não sei o quê. E aí não ficou bom, o público não gostou, teve muitos comentários no Twitter sobre isso. E a novela também até virou um pouco de meme por causa disso, assim. Então, o merchandising, ele é muito explícito. Então, às vezes, o pessoal já até olha e fala: ih, é propaganda. Fica na cara que é propaganda. Então, essa é a diferença dos dois. Legal. Aí, fazendo uma ponte lá atrás, o que você falou de que é product placement, nós lá na nossa tabela, né, de projetos que a gente apresentava propostas para os clientes, a gente sempre tinha 3 conceitos, que era... coerência, adequação, e era exatamente essa coisa da suavidade, né? De estar contextualizado. Sim. E a ação, a gente chamava, essa cena que você citou, essa estratégia de product placement, nós classificaríamos como simples ações de visualização da marca. Então, essa coisa da descrição, e tinha um preço. Ação testemunhal, que é essa do Omo, aí tinha um outro preço, era o dobro ou o triplo, que era um pouco mais assim, diríamos enfático, né? Sim. Mas havia uma preocupação, pelo menos na rede Manchete de televisão, a extinta TV Manchete, né?
que eu trabalhei na Manchete, não trabalhei na Globo, uma preocupação, e eu lembro que quando os clientes vinham, nós tínhamos que contextualizar e inserir nos capítulos da novela de forma que não aparecesse. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você percebe, eu não sei, claro que você ainda vai mergulhar mais, você ainda não fez uma pesquisa de campo, né? Você já trouxe, assim, eu acho que você já identificou qual é a novela que você vai trabalhar. Sim. Mas você ainda não fez essa imersão, não é isso? Você acha que o telespectador, vamos falar, né, no clássico, né? Que na época, TV aberta, enfim, o telespectador, quando ele vê uma peça, uma novela, sem merchandising, sem product placement, passa para ele que é uma novela sem valor? Então, eu acho que é difícil não ter uma novela que não tenha um merchan no meio, é muito difícil. Eu acho que as pessoas enxergam muito como um bom caminho para fazer merchan. A novela, ela é muito popular ainda hoje, assim, já foi mais, mas ela ainda é muito popular. Então eu acho que sim, as pessoas, elas associam, sabe? Tipo, é muito difícil você não ver. E quando você não vê, você estranha. Tipo, caramba, as novelas antigas até não tinham muito, eu acho. Acho que hoje em dia tem muito mais. Tipo, Vale Tudo teve muito, mas igual Mulheres Apaixonadas não tinham tanto. Então eu acho que tem que dá pra perceber, sim, uma diferença. Né? E aí você vai estudar Mulheres Apaixonadas? Não, eu vou estudar Dona do Pedaço. Dona do Pedaço. Era só um exemplo pra ligar as coisas. Dona do Pedaço, me conta, você assim, você assistia quando era menor? Eu assistia, passou em 2019. Você tinha quantos anos? 15. Mexeu com você? Te marcou? Sim, eu adorava. Era tipo assim, era marcado, eu tinha que estar lá pra assistir a Dona do Pedaço. Eu gostava muito de Dona do Pedaço. E você lembra até hoje da novela como um todo? Assim, eu lembro do contexto, lembro de algumas cenas, eu lembro da primeira vez que eu vi a ação da Fiat na novela, eu fiquei encantada. É mesmo? De verdade, eu fiquei impressionada, assim, eu nunca tinha visto aquele formato de quebrar a cena e já ir pro comercial e, tipo assim, tudo se ligar, eu nunca tinha visto desse jeito. Eu lembro do dia que eu vi, assim, fiquei bem impressionada. E onde se encaixa Baudelaire no seu trabalho? Então, eu coloquei sobre hiperrealidade, né? Que é quando as representações midiáticas, elas se sobrepõem à realidade. Então, as personagens, principalmente a Maria da Paz e a Vivi Guedes, elas ditaram tendências na novela, Dona do Pedaço. Tem uma matéria do G1 que o título é Os Exemplos Maria da Paz, assim, que são várias mulheres que eram empreendedoras e que tiveram o mesmo caminho que ela teve, sabe? Por conta da novela. E a Vivi Guedes, foi a época do boom dos influenciadores digitais. Então, ela entrou nesse meio e aí deu visibilidade pros influenciadores digitais. E aí, tipo assim, a novela saiu dali e virou uma moda, virou realidade. Então, eu liguei nesses dois exemplos. Fez essa conexão, né? Sim. Você estava falando aqui agora, e assim, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Merchandising de causas sociais. Você sabe que, especialmente a Rede Globo, faz muito isso. E isso tem muito a ver com a força da novela, que você já comentou, a força que a novela tem ainda no Brasil, mesmo em tempos de dispersão, porque a gente está trabalhando com a comunicação em várias mídias. E a novela pressupõe o hábito, né, das pessoas pararem, sentarem, e um hábito coletivo, porque se a novela não é compartilhada entre as pessoas, ela não é comentada, ela não ganha visibilidade e ela não é uma boa novela. Sim. Então, assim, esse estardalhaço todo com Vale Tudo, né, que matou Odete Roitman, enfim, aí houve um grupo que fez críticas super agressivas e ferozes, outros bateram palma e adoraram, né, algo quase que surreal, que a mulher ressuscitou dos mortos, mas enfim, críticas à parte. A novela educa. Você acha que essa percepção, e que é clara, né? E os merchandisings de causa social, que foi, eu me lembro, uma novela, não sei o nome agora, que foi sobre transplante de medula, que aumentou, né, Vale Tudo teve. A oferta de pessoas para se candidatar ao processo de doação de medula, doação de órgãos. Então, assim, várias questões relacionadas também à diversidade. Sim. Então, novela educa. Então, por este motivo, né,
essa compreensão clara. E aí eu estou falando do nosso campo, que é o campo já profissional como publicidade. Aham. Você acha que é o que faz com que as empresas busquem esse formato? Eu acho que sim, por conta dessa visibilidade e pelos exemplos que deram certo também. Essas causas sociais, por exemplo, que você falou, realmente fizeram muito sucesso. Tem até um exemplo que as pessoas falam muito até hoje, que voltou esse assunto de tráfico humano. E as pessoas estavam falando até nas redes sociais que tinha que reprisar Salve Jorge para as pessoas entenderem o impacto do tráfico humano. E aí tem vários desses exemplos, assim, então eu acredito que sim, realmente é muito importante. A novela, ela tem um caminho muito bom para isso. A novela educa, e aí a educação também caminha porque a novela é história. Você também faz abordagem do storytelling. Sim. O storytelling, eu usei ele no meu trabalho para falar sobre toda a construção da narrativa da personagem Vivi Guedes até chegar no comercial da Fiat. Que eles fizeram toda uma história na novela e tal. E aí tem até o pessoal da agência mesmo que fez essa ação, que eles falam que eles buscaram o caminho do storytelling para poder criar uma conexão emocional com o público. E que deu certo, porque é uma ação muito famosa. Até que na faculdade mesmo a gente já viu vários exemplos dessa ação, os professores sempre passam pra gente. Então, eu liguei, assim, por ser uma estratégia muito, muito importante também. Uma monografia que vai ser uma delícia escrever, né? Vai, eu adoro. Você tá curtindo bastante. Eu gosto muito. Então tá, vamos assistir esse ano dos próximos capítulos, né? No estou semestre que animada. vem. Obrigada, querida. Obrigada a você, Kátia. E aí ficamos com o nosso Papo de Publicidade de hoje. Até a próxima.